Oi pessoal, bem-vindos a mais um Home Office Friday. Aqui quem fala é Rayane, eu sou SDR na Rivi e hoje eu vou te ensinar a aplicar a teoria das restrições para identificar e resolver os gargalos dentro do seu processo de vendas. Quer saber como fazer isso? Vem comigo. Solta a vinheta, Rick. Você já escutou aquele ditado que diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Esse princípio pode ser facilmente aplicado ao mundo dos negócios. Existe uma teoria que diz que há sempre pelo menos uma restrição ou um gargalo que impeça o desenvolvimento do seu negócio. Eliyahu Goldratt é o autor por trás da teoria das restrições, que ele traz um pouco melhor no seu livro A Meta. Apesar dessa teoria ser amplamente utilizada na indústria, ela pode ser aplicada a qualquer sistema, inclusive vendas. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é não só o que é essa teoria, mas como você pode utilizá-la e por que você deve utilizá-la dentro do seu processo para que você melhore as suas vendas, tenha melhor performance do seu time e alcance melhores resultados. Implantar uma cultura de melhoria contínua é responsabilidade fundamental de um gestor de vendas, a gente sabe disso. Mas nem sempre essa é uma tarefa fácil, por isso eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho melhor de como a teoria das restrições pode te ajudar a resolver esses problemas. É importante ressaltar que esse é um processo contínuo, que você precisa ficar preocupado em resolver e identificar esses gargalos a todo momento. Basicamente, para você começar, você precisa responder 3 perguntas fundamentais. O que, ou seja, qual é a restrição? Por que mudar? Ou seja, o que ela causa, quais os efeitos ruins dentro do meu processo e como mudar. Qual vai ser o plano de ação que eu vou traçar para, juntamente com o meu time, buscar essa melhor performance. É claro que as restrições e os gargalos, elas vão mudar de acordo com a sua empresa, de acordo com o seu processo. Mas para facilitar para você, eu trouxe aqui alguns macro temas dentro de vendas. Quais são suas principais restrições, o que elas causam, ou seja, o porquê mudar e como mudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar a colocar em prática aí dentro. Quer ver só? O primeiro tema que eu trago é o de contratação. As principais restrições e gargalos dentro de contratação são baixo volume, eu contrato menos do que eu deveria, ou baixa qualidade, eu contrato pessoas com perfil diferente do que eu precisava e com habilidades e capacidade técnica aquém do que eu precisaria dentro do meu time. Por que eu preciso mudar isso? Quando eu tenho essas restrições, eu acabo tendo um trabalho mal feito da minha equipe, eu tenho sobrecarga de quem está aqui dentro, eu tenho desmotivação por parte de quem foi contratado e de repente não tinha fit com a minha empresa. Eu tenho tarefas pendentes, eu tenho tarefas atrasadas, eu tenho turnover alto, eu tenho trabalho sendo mal realizado, eu tô queimando lead, eu tô desperdiçando venda, eu tô deixando dinheiro na mesa. E o que fazer? Como mudar? Primeiro, eu preciso estruturar um processo seletivo, considerando sempre o onboard e o ongoing de quem vai chegar na minha equipe. Eu preciso ter muito bem claro para mim qual é o perfil de vendedor que eu quero ter dentro do meu time. Preciso criar, e aí é uma boa ideia para colocar em prática, uma matriz de skills que eu preciso e que eu acho que são necessárias para dentro do meu processo. Eu preciso considerar não só a capacidade técnica daquelas pessoas que estão chegando, mas também o fit cultural com a minha empresa, entender se aqui realmente é o lugar que elas deveriam trabalhar e que elas se encaixam para trabalhar. E eu preciso ter muito claro e definido para fornecer bons incentivos para essas pessoas que estão chegando. Não só remuneração, ter um plano de comissão muito bem estruturado e outros benefícios também, para motivar a equipe e deixá-las engajadas após a contratação. Por mais que eu tenha acertado, eu tenho que entender que esse processo tem uma continuação depois que ele termina. Outro macro tema, que vem logo em seguida à contratação, é o treinamento. As principais restrições e gargalos são baixa qualidade, falta de ou diferentes tipos. Por que isso são restrições e gargalos? Se eu não tenho treinamento, eu não estou preparando e não estou nivelando a minha equipe para chegar e trabalhar comigo. Se eu não tenho treinamento, eu não estou fornecendo os subsídios necessários e essenciais para aquela pessoa começar a colocar o meu trabalho em prática. Se eu não tenho treinamento, eu não tenho como exigir nenhum padrão de resultado depois daquilo, porque eu não forneci para ele o que ele precisava para começar a me gerar resultado. Se eu tenho treinamento de baixa qualidade, eu esbarro basicamente nos mesmos efeitos.
Eu crio um clima de insegurança dentro do meu time, que uns sabem mais do que outros, uns conhecem mais do que outros. Eu trago imprevisibilidade para o meu processo, porque eu não alinhei as expectativas, não alinhei os discursos, não alinhei as técnicas, e não tem como eu cobrar um nivelamento de performance dentro do meu time, porque isso não foi definido nem por mim mesmo. Eu acabo passando não só pouco conhecimento de técnica, mas também pouco conhecimento do meu produto, do meu serviço, do meu discurso. Isso acarreta lá na frente em prejudicar a minha marca, em passar uma imagem ruim do meu serviço. E o que eu posso fazer para mudar isso? Eu preciso de ter treinamentos específicos, sim, principalmente quando a pessoa vai chegar no meu time, mas eu preciso de treinamentos contínuos ao longo do processo. A gente sabe muito bem que a curva de esquecimento, ela tende a perder as informações que a gente assimila ao longo do tempo. Então não adianta que a pessoa chegue no meu time e eu treine ela por 1-2 meses no processo inicial e que depois disso eu nunca mais me preocupe com a performance daquela pessoa ali dentro. Eu tenho que fornecer subsídios necessários para isso. Processos de treinamento contínuo são fundamentais dentro do seu time de vendas, mas não só treinar a técnica do seu vendedor. Eu preciso também treinar o mindset dele, eu preciso treinar a motivação dele ali dentro. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso, por exemplo, definir rotinas de one-on-one, que eu converso com ele, eu entendo o que o meu vendedor está passando, qual o propósito do meu vendedor aqui dentro, e eu alinho isso com as expectativas que a gente tem também, para que não só ele se sinta mais motivado a trabalhar, mas como ele se sinta também mais motivado a buscar mais conhecimento, melhorar sua performance e trazer aqui para dentro melhores resultados como um todo. Uma outra dica é a gente treinar roleplay. Rodar roleplay dentro do seu time faz com que não só eles busquem aprendizados e busquem se aprimorar, mas que eles aprendam uns com os outros e que observando o erro do outro ele nem precise cometer para saber que aquilo ali não deveria ter sido feito. Então, se você ainda não tem uma rotina de roleplays dentro do seu time, eu sinto muito, mas você tá perdendo muito tempo com isso. Falei de contratação, falei de treinamento, mas um ponto que eu preciso ter muita atenção também é escala. Se a minha empresa não tá crescendo, e aí entra a restrição de escala, que ela não tá acontecendo, eu tenho um grande problema para mim. Não só dentro do meu processo de vendas, mas para a empresa como um todo. Se não tem escala, o lucro não cresce, a concorrência aumenta. Se eu não estou no crescimento exponencial, outras empresas do meu ramo estão crescendo e em algum momento vão me alcançar ou até mesmo me passar nessa corrida. Eu tenho, a longo prazo, pensando no pior cenário, eu posso acabar chegando na quebra ou falência da minha empresa. Em termos internos, vão acontecer demissões e além dos custos trabalhistas, tem os custos emocionais envolvidos, né? Eu tenho sobrecarga de quem vai ficar, eu tenho desmotivação das pessoas que não entendem mais qual é o futuro da empresa. E o que eu preciso fazer para mudar? Eu tenho que ter muito bem claro, muito bem definidas as minhas metas dentro do meu time de vendas e dentro da empresa como um todo. Como é que os setores se relacionam, como que os indicadores de um afetam os indicadores de outro. Como esses indicadores são definidos, como esses indicadores são medidos. E eu preciso que não só eu, enquanto gestor, tenha noção de como andam esses números, mas que eu tenha minha equipe alinhada comigo em relação a isso. Sem um planejamento estratégico muito bem definido, sem o acompanhamento desses indicadores, a escala não vai acontecer. Você não tem para onde ir se você não sabe o que você precisa medir, o que você precisa melhorar ou o que você precisa replicar no seu processo que tem dado certo e você às vezes está perdendo tempo tentando quebrar a cabeça e descobrir uma nova forma. Mas assim, antes de pensar em escala, talvez, dando um passo atrás, eu preciso, dentro do meu processo, me preocupar com organização e com tempo. E nesse tema, a restrição é clara. É a falta de organização ou a falta de tempo. O que isso traz para o meu processo? Se eu não tenho organização e se eu não tenho tempo, eu estou perdendo eficiência. Eu estou perdendo em produtividade. Eu tenho um custo de oportunidade alto, porque a cada escolha de priorização de tarefas ou de decisões, eu estou tendo um trade-off muito grande, porque eu não entendi de fato onde eu deveria priorizar e onde eu deveria direcionar mais esforços. Eu não tenho tempo para acompanhar o meu time, eu não tenho tempo para medir o que precisa ser medido. Se eu não tenho um processo, eu não tenho uma organização, eu não sei nem o que mensurar, eu não sei o que acompanhar, eu não sei como cobrar, eu não sei como melhorar. E o que eu faço para mudar isso? O primeiro passo é definir um processo. Ou você desenha um do zero,
Ou você mapeia o que está sendo feito, identifica as melhores práticas e replica como um processo para todo o time. Definido um processo, eu preciso criar formas de metrificar como que esse processo está funcionando. Porque uma vez definido, esse processo ele não é fixo, ele precisa ser o tempo todo revisto e aprimorado ao longo do tempo. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso automatizar tarefas dentro do meu processo para que eu ajude na organização do meu time, mas que eu me dê tempo, que eu aumente em produtividade. Lembrando sempre que a automatização nunca pode vir com uma perda de personalização no processo. A gente que trata principalmente de vendas consultivas precisa ter muita atenção a esse ponto. O que mais que eu posso fazer? Eu posso investir em ferramentas que auxiliem no trabalho do meu vendedor e me auxiliem como gestor, que dê produtividade para ele, que dê visibilidade para mim, que dê eficiência ao processo como um todo. E de modo geral, eu preciso entender que eu tenho que ter organização para eu conseguir ter tempo de acompanhar o que meu time está fazendo e o que ainda precisa ser feito. Passei aqui por treinamento, contratação, escala, organização, tempo, suas restrições, o que elas causam e como mudar. E no como mudar de todas elas, eu acrescentaria reavaliar outras possíveis restrições que também afetam esse gargalo que você já está prestando atenção. Lembrando sempre, como eu falei, esse é um processo contínuo. Resolver determinadas restrições não anula o fato de que a todo momento surgirão outras e que você realmente precisa direcionar esforço e tempo para identificar essas restrições, entender por que elas precisam mudar e definir como elas devem mudar. Eu poderia aqui traçar 1 milhão de planos de ações para cada uma das restrições que fossem surgindo dentro de um processo de vendas, mas esse vídeo ficaria infinito e muito extenso. A minha intenção aqui é te dar essa ferramenta da teoria das restrições para que você coloque ela em prática dentro do seu processo e que junto com o seu time você consiga identificar aí dentro quais são essas restrições, o que elas causam, o que vocês estão perdendo com isso e qual é o plano de ação que vem em seguida para que vocês eliminem essas restrições, esses gargalos e deixem o seu processo mais liso. E é como a gente faz em vendas mesmo. Quanto mais você implicar aquela restrição, quanto mais fundo você for naquela árvore de problemas, mais você vai conseguir tornar o seu processo mais eficiente. Quanto mais você explorar aquela restrição e entender suas causas, seus efeitos, mais embasamento você vai ter para tomar suas decisões, para decidir prioridades, mais lapidado você vai conseguir deixar o seu processo e melhor a performance que o seu time vai ter depois disso. E lembre-se de uma coisa: menos gargalos e menos restrições dentro do seu processo de vendas significam menos custos, menos riscos, mais produtividade, mais eficiência, mais resultado, mais meta batida. Então eu te convido a um desafio. Até o final dessa semana, identifica pelo menos uma restrição no seu processo. Descobre por que você tem que mudar ela, ou seja, o que ela tem causado de consequência aí dentro. Entende como que você vai mudar e traça com o seu time qual que é o planejamento que vocês vão colocar em prática para eliminar essa restrição do processo de vocês. E lembrando, essa não é uma tarefa fácil. Precisando de ajuda, pode contar com o time da Riv. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. E para terminar, eu quero retomar o ditado que eu disse lá no início, de que uma corrente é tão forte quanto seus elos mais fracos. Aplicado ao seu processo, você já identificou os elos, no caso, as restrições e gargalos, que estão tornando-o mais fraco do que ele poderia ser? Eu espero que com esse vídeo você consiga colocar a teoria das restrições em prática e elimine os gargalos que estão aí dentro. E agora, para terminar mesmo, eu deixo aqui 3 perguntas. 1. O que é a teoria das restrições? 2. Quais são as perguntas que você precisa responder para aplicá-la ao seu processo? E 3. Quais são os benefícios de aplicar a teoria das restrições ao processo de venda? Se tiver qualquer dúvida, aqui na descrição eu deixo o tempo exato que você encontra a resposta de cada uma delas. Por fim, espero que vocês deixem um feedback aqui nos comentários, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e aguardem os próximos Home Office Friday. Tchau, pessoal!